Convido os amados a abrirem suas Bíblias para o livro de Judas, a Epístola de Judas. Se alguém não tiver Bíblia, chegue perto de um crente que você vai encontrar um. Amém? Nós faremos a leitura nos versículos 1 até versículos 4. Depois continuaremos no versículo 12 até o final da Epístola. Diz-nos o servo do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Versículo 12. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todo sempre. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Sou o pastor Rafael, sou pastor do Templo Batista Bíblico da Floresta, lá em Porto Velho, Rondônia, e nós estamos felizes por estarmos com os irmãos aqui em Curitiba. Minha família está presente, minha esposa, a irmã Raquel, o nosso filho, o Paulo Vinícius, e o nosso filho, ele é diferente do filho do missionário lá de São Tomé e Príncipe. Ele disse que o filho dele quer ser pastor, o meu disse que não quer. Ele tem 4 anos, na época ele tinha 3, nós fomos cortar o cabelo, e conversando eu falei: filho, passou um caminhão que coleta lixo. Ele disse: papai, eu quero trabalhar, eu quero ser um desse aí. E eu disse: filho, você não quer ser pastor igual o papai? Ele disse: não. Eu disse: mas por quê? Ele falou assim: é muito difícil. Aí eu aqui dentro, ele diz assim: você tem razão. Mas para nós é uma alegria, uma satisfação. Fico feliz, são um grupo de irmãos da nossa igreja, de irmãs, na verdade. Nós temos a irmã Marismar, está aqui, a Luciana,
a Alessi, a Gleice estão por aqui. A Alessi está aqui, Gleice não, ainda não. A minha irmã biológica também está conosco. E tem um grupo bom, lá de Rondônia, como diz outro. Lá de Rondônia. Os rondonienses, cadê o pastor Adelmo? Ele pediu para dar um aviso. A foto vai ser após aqui, agora pela manhã? Ou à tarde? Lá na frente? Então, os rondonienses, por favor, o pastor Adelmo pede para que a gente vá lá para frente do hotel tirar aquela foto oficial e levar lá para Rondônia, tá bom? Irmãos, abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 15, para lermos os versos 1 ao 9. E à medida que os irmãos forem encontrando, aqueles que puderem, coloquem-se em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Eu também quero agradecer ao convite dos irmãos, da diretoria da comunhão. Muito obrigado pelo convite. Espero que Deus nos abençoe como tem nos abençoado. Repetindo, Mateus, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. E aí, quando você encontrar o texto, diga um amém bem feliz aí. Amém. Diz assim: então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos homens? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vocês dizem: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós bendizemos ao Senhor pelo privilégio que Tu tem nos dado, com vida, com saúde e a oportunidade, ó Deus, de congregarmos juntos com esses amados irmãos. Ó Pai, eu agradeço pelas mensagens, estudos que nós já ouvimos, pelo fortalecimento espiritual que Tu tem nos dado nesses dias, Pai. E neste momento em que vamos meditar um pouco na Tua palavra, eu te peço que neste momento, ó Deus, o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito estejam cativos àquilo que vamos ouvir. Não permitas, ó Deus, que pensamentos e nem conversas paralelas desviem a nossa atenção e concentração. Mas ajuda-nos, ó Deus, a estarmos centrados naquilo que vamos ouvir, para compreendermos a Tua palavra. Nós oramos agradecidos no poderoso nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu não sei qual é a imagem que se forma na sua cabeça quando você ouve a palavra fundamentalismo. Certamente você já ouviu, você já leu, você já escreveu. Mas é fato que existem algumas palavras que a gente ouve, mas a gente não sabe exatamente o seu sentido e o seu significado. Há certas palavras que são costumeiras nossas, mas o sentido real nós ainda não sabemos. Certamente você já ouviu aquele termo xiita. Quem já ouviu? Se alguém perguntar, você sabe definir o que é um xiita? Você sabia que existe diferença entre xiitas e sunitas? O professor e pastor Luiz Saião, ele diz que no Islã existem os radicais xiitas
E no meio evangélico, os radicais chatos. Eu creio que são aqueles nominais, pastor Jean, que foram apresentados ali. Quando nós falamos de fundamentalismo ou fundamentalista, é comum as pessoas chegarem para nós e perguntarem assim: pastor Rafael, a sua igreja é uma igreja tradicional? A sua igreja é fundamentalista? E aí eu pergunto: mas o que é fundamentalista para você? E ela começa a definir baseado em alguns costumes. E nessa manhã, o tema que me foi proposto a compartilhar com os irmãos é o seguinte: o fundamentalismo bíblico no século 21. E nesta manhã eu quero abordar 3 aspectos para que a gente então compreenda de fato tanto o fundamentalismo quanto o que é ser um fundamentalista. E o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com os amados nesta manhã é a respeito da história do fundamentalismo. Porque para compreendermos melhor o tema, é necessário que nós entendamos que fundamentalismo não é meramente uma palavra ou um termo, mas fundamentalismo é um movimento que surgiu no século XX, no início, lá na outra América. Um movimento que surgiu porque algumas coisas diferentes estavam acontecendo. E o movimento, ele teve início com igrejas protestantes, igrejas essas que defendiam com muita veemência princípios e valores fundamentais da fé cristã. No século passado, o cenário era mais ou menos assim: o liberalismo tomou conta do mundo, e algumas pessoas, de maneira sorrateira, infiltraram-se na igreja e começaram a atacar doutrinas fundamentais do cristianismo. Então surge o movimento fundamentalismo para contra-atacar essas heresias que estavam de maneira sutil adentrando as igrejas. E o fundamentalismo, ele sempre defendeu e sempre sustentou alguma bandeira ou alguns princípios e valores eternos. Dentre eles, o fundamentalismo, ele defendia a Bíblia é a palavra inerrante e infalível de Deus. Amém. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Ela é a única. Ela não é uma das. Ela é única. Ela é singular. E o fundamentalismo bíblico defendia isso. E o liberalismo começou a atacar esse ensinamento. Mas o fundamentalismo, ele também defendia o nascimento virginal de Cristo e a sua divindade. Ou seja, Jesus nasceu de Maria, mas foi concebido pelo Espírito e é o próprio Filho de Deus. Em momento algum, um fundamentalista defendia a adoração à mãe de Jesus, mas defendia o nascimento virginal de Maria. Como também o movimento, ele defendia que Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. A morte substitutiva de Cristo. Porque quem merecia a cruz era você, era eu, éramos nós. Mas Cristo nos substituiu. E a salvação se dá por meio exclusivamente dele, através da fé. Isso o fundamentalismo defendia. Como defendia também que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou corporalmente, como ele mesmo havia dito. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressurge, e de forma corpórea.
ele bradou, ele tragou a morte, ele venceu a morte. Mas o fundamentalismo também defendia que Cristo em breve virá para arrebatar a igreja. Amém. E nós defendemos tudo isso ainda hoje. Um bom fundamentalista, ele continua defendendo esses valores, porque não são valores humanos, são valores divinos. São valores estabelecidos não pelo homem, mas pelo próprio Deus. E quando nós olhamos para esse movimento, ele estava sempre defendendo os valores vitais, fundamentais e essenciais do cristianismo. É claro que ele defendia outros valores, mas basicamente esses 5 eram que estavam sendo atacados com mais veemência. E não se surpreendam, porque esse ataque à Bíblia, à pessoa de Jesus, é que os liberais querem para colocar em xeque a nossa salvação e a certeza dela. Não é por acaso que a Bíblia é atacada. Não é por acaso que a Bíblia se tornou o livro mais atacado do mundo. Não é por acaso que a pessoa de Jesus é atacada. Praticamente diariamente você escuta no noticiário uma matéria que tenta denegrir a imagem de Jesus. É porque a nossa salvação se sustenta na palavra e na pessoa de Cristo. Meus queridos, um fundamentalista, ele defende que a Bíblia não muda, que a Bíblia ela é eterna e sempre servirá para solucionar os dilemas e mazelas humanos. Ela é a única regra de fé e prática. Basicamente a história do fundamentalismo é essa. A primeira vez que se ouviu o termo foi em 1920, por estes homens que se levantaram com coragem, com ousadia, para contra-atacar o liberalismo. Mas é preciso também que a gente defina alguns termos, porque nos dias de hoje os termos fundamentalista, tradicional, radical são frequentemente usados de forma pejorativa e depreciativa. Chegou uma irmã na nossa igreja, ela tem mais idade do que eu. Ela disse assim: pastor, o senhor é tão tradicional? E eu perguntei: tem alguma coisa de errado nisso? Ou isso é ruim? Ela disse: não, pode dizer, então tá bom. Porque parece que essas palavras, elas não encaixam bem no vocabulário do século 21. Poucos têm usado esses termos nos dias de hoje. E por que é interessante nós nos conceituarmos? Porque antes de querer taxar alguém de forma pejorativa, precisamos conhecer os termos antes de defini-los. Eu não posso chamar um colega de xiita se eu não sei o que é um xiita. Eu não posso chamar um colega de legalista se eu não sei o que é um legalista. Mas eu quero definir alguns termos com os amados irmãos, para que a gente então tenha em mente o que é o fundamentalismo, para que saia da nossa mente a imagem que, quando alguns ouvem a palavra fundamentalista, parece que é aquele homem que colocou um monte de bomba no seu corpo e bum, vai estourar. Parece que o fundamentalista é aquela pessoa que anda todo o tempo ranzinza, de cara fechada. Isso não é fundamentalismo. Mas muitos pintam esse quadro na sua mente quando ouvem a palavra fundamentalismo. E geralmente esse termo está associado a ideias sectárias, inflexíveis, ultrapassadas e retrógradas. Parece que o fundamentalista, ele não deve mais estar nesse mundo, porque parece que nós estamos fora de moda. Parece que nós estamos em um outro mundo. E então a gente sofre alguns ataques.
Mas, queridos, o vocábulo fundamentalismo tem a ver com algo que está no fundo, que está na raiz, é na base de algo, é aquilo que sustenta. E o termo fundamentalismo, o verbo fundar ou fundamentar, significa construir, erigir, edificar os alicerces, consolidar e estabelecer bases sólidas. Essa definição de do fundamentalismo é algo que está na raiz, é algo que se fundamenta numa base que ela é muito sólida. E fundamentalismo é acreditar, é viver e defender as verdades apresentadas na Bíblia. Um fundamentalista acredita que toda a verdade ela emana da palavra de Deus. E um fundamentalista, ele sai em defesa da palavra, mas ele não vai fazer uso da força, ele não vai fazer uso das ofensas, ele não vai fazer uso das agressões verbais, porque ele está muito bem fundamentado. Eu aprendi uma coisa no seminário. Você sabe que aqueles crentes que fazem muito barulho é porque tem pouco conteúdo. Eu aprendi no seminário, e aqui eu fiquei feliz em rever o Vitor Hugo e a Ana Laura. Estudamos juntos no Maranata. Maranata está próximo aqui no norte do Paraná. E o pastor Artêmio, o diretor do seminário, ele dizia o seguinte: se você pegar uma lata de tinta de 18 litros cheia, e ao lado pegar uma lata de tinta de 18 litros vazia, colocar uma ao lado da outra, pegar uma barrinha de ferro e bater com toda a força, pá! Ele pergunta: qual é que vai fazer mais barulho? A vazia. Quando nós não temos segurança do que nós cremos, a gente faz muito barulho. A gente quer que os outros acreditem na força. Isso não é fundamentalismo. O fundamentalismo, ele acredita, ele vive e defende as verdades contidas e apresentadas na palavra de Deus. Mas há um segundo termo que a gente precisa definir: o tradicionalismo. Se alguém chegar para você e perguntar: você é um tradicional? Se você disser que sim, a pessoa vai perguntar: por quê? Como é que você então se define sendo uma pessoa tradicional? Porque a definição do termo é tudo aquilo que se perpetuou ao longo da história por meio da aplicação do ensino claro e não duvidoso ou obscuro das Escrituras. Tradicionalismo é aquilo que é passado de geração a geração. E os discípulos de Jesus, eles entenderam que o que eles aprenderam foi algo tradicional. E quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta, a carta aos Gálatas, no capítulo 1, versos 11 e 12, ele vai dizer assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nota que Paulo está dizendo: eu recebi uma tradição, porém a tradição que eu recebi não fora dos homens, mas sim de Cristo. A revelação é Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, tradicionalismo é aquilo que se perpetua ao longo da história. É aquilo que nós vamos aprendendo de geração em geração. Agora eu pergunto: será que toda tradição é boa?
Minha mãe tinha um ditado que era assim, ó: faça o que eu te falo, mas não faça o que eu faço. Vai eu ensinar essa tradição para o meu filho hoje. Ou seja, de uma forma de se esquivar de um erro, ela diz assim: faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Tem tradições que não são tão boas assim. E nós vamos olhar daqui a pouco para o texto que nós lemos como base da mensagem. Nota que Jesus está conversando com um grupo de escribas e fariseus. E eles estão falando sobre tradição. Tem tradições que são boas, irmãos, mas nem todas as tradições são viáveis. Mas tem um terceiro termo para a gente definir. É a palavra radical. Você é um radical? Xiita ou chato? Tem uns que são chatos. Daqui para ali, na cidade, lá em Porto Velho, evangelizando, as pessoas chegam e falam assim: pastor Rafael, são ímpios, mas vê aqui uns irmãos dizendo, umas pessoas dizendo que são crentes, mas o povo chato, insistente, e só fala, e querem impor alguma coisa. Ser radical, queridos, é ter raízes. Ser radical não significa necessariamente ser bruto, ser ignorante, ser intolerante e mal educado. Radical é aquele que tem e defende as suas convicções sem forçar ou impor a alguém a crer naquilo que ele acredita. Isso é ser radical. E eu creio que você é radical naquilo que você crê. Amém? Amém. Mas não é prudente a gente querer que os outros creiam do jeito que a gente crê. Ser radical não é ser mal educado. É por isso que em nossos dias, mais precisamente no presente século, no século 21, o fundamentalismo está associado ao extremismo, à intolerância, à violência, ao ódio, ao fanatismo e até ao separatismo. É por isso. Porque tem muitos fundamentalistas que são intolerantes, são ignorantes na sua maneira de defender aquilo que ele diz ser a palavra de Deus. Vimos a história do fundamentalismo, definimos tradicionalismo, definimos fundamentalismo e radical. E o terceiro aspecto nessa manhã que nós queremos abordar é o fundamentalismo no presente século. Qual é a sua visão de fundamentalismo nos dias de hoje? É fato que as mudanças, elas ocorrem velozmente em nossos dias. É verdade que algumas mudanças são positivas, outras um tanto destrutivas. E essas mudanças que acontecem em todo o cenário social, também acontecem mudanças no cenário teológico. E algumas mudanças que se deram no cenário teológico abalou, não destruiu e não ruiu, mas abalou os alicerces da fé cristã. E aqui eu posso citar a teologia da prosperidade e o liberalismo teológico. Mensagens pregadas de púlpitos triunfalistas, mensagens pregadas de púlpitos sentimentalistas, que comove, não envolve apenas a emoção, mas envolve o emocionalismo.
É esse liberalismo teológico que invadiu e está invadindo as nossas igrejas. E algumas têm aberto, escancarado as portas para que isso aconteça. Queridos, o fundamentalismo bíblico no século 21, ele tem mais inimigos do que no século passado. No século passado, o fundamentalismo contra-atacou o liberalismo. E no século 21, ele tem atacado também o modernismo, o mundanismo, o darwinismo, o marxismo, o humanismo, o relativismo, o pragmatismo, o empirismo e tantos outros ismos que vão aparecendo. Mas permitam-me mencionar dois dentre esses: o relativismo, uma corrente filosófica que adentrou algumas igrejas. Tem pessoas dentro das igrejas que acreditam que a verdade é relativa, que não existe verdade absoluta, embora a própria palavra diga assim. Jesus falando em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o artigo aqui é definido. Embora aquela pessoa que lê o texto, ela encontra aquele artigo definido, mas ela diz assim: não, eu acredito que nem tudo é absoluto, existe relativismo. Ouvindo certa vez o professor Adaldo Lourenço, eu aprendi uma coisa com ele fantástica. O dia que nós estivermos falando de absolutismo e alguém chegar para nós e dizer que não existe absoluto, que tudo é relativo, aí você pergunta: você tem certeza? Acho que alguns não entenderam. Vou voltar. Quando você estiver falando que existe verdade absoluta e alguém diz assim: não, eu não acredito, para mim existe o relativismo, aí você pergunta: você tem certeza? Não. Ela vai dizer o quê? Absoluta. A Bíblia é absoluta. Ela é a palavra de Deus. Mas tem um outro, é o empirismo. E essa corrente filosófica, ela chegou até aqui, aos púlpitos. Enquanto o relativismo, entenda o que eu vou falar, enquanto o relativismo chegou aos bancos da igreja, o empirismo chegou aos púlpitos das nossas igrejas. E o que é isso, pastor? São mensagens baseadas no experimento humano. São mensagens em que fundamentam-se as nossas experiências, aquilo que eu passei, aquilo que eu deixei de passar. E aí, queridos, para mim é preocupante, porque quando a partir do momento em que eu estabeleço como um princípio de conhecimento aquilo que eu passei, eu vou ter um problema muito sério. Permita-me citar aqui dois exemplos. Alguém aqui tem 10 filhos? Olha lá, brincando, olha lá, olha a irmã assim lá, brincando, é essa aí. Eu tenho só 10% dos filhos dela. Cima. Ainda diz que baiano é lento. Em meio às regras, há exceções. Irmã, os seus 10 filhos são vivos? Graças a Deus. Amém. Olha, são 10
Deus. Ela tem uma igreja lá. Por que eu digo isso? Quantos filhos Jó teve? Jó, 10. Quantos foram mortos de uma só vez? O empirismo, ele me impediria de pregar essa passagem. Eu não tenho 10 filhos, e muito menos eu enterrei 10 ao mesmo tempo. Então eu não passei por essa experiência, então eu não posso pregar esse texto. Nós, homens, pastores, jamais, segundo o empirismo, poderíamos pregar aquela passagem de uma mulher que sofria com um fluxo de sangue. E aí essas mensagens seriam só para as mulheres. É perigoso isso. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: nós temos um desafio como fundamentalistas. É divergir sem separar. É um desafio muito grande. Queridos, a história do fundamentalismo conta que lá naquele movimento no século passado houve divisões, porque não existe movimento perfeito, porque todos nós somos imperfeitos. E lá no século passado houve uma divergência ou divergências, e aqueles que estavam unidos defendendo a inerrância e a infalibilidade da Bíblia começam a divergir. Eles têm os mesmos princípios vitais e essenciais do cristianismo, mas coisas periféricas fizeram com que aquele movimento fosse perdendo a sua força. E hoje não é diferente. Há uma autofagia entre os fundamentalistas. Se você prega de gravata, na minha igreja tem que ser de gravata. Isso aqui é periférico, não é vital. Vital é a palavra de Deus. Vital é pregar que Jesus veio a este mundo e morreu para nos salvar. Nós precisamos entender o que é vital e o que é periférico na vida cristã. E o movimento fundamentalista nos dias de hoje está causando ou criando essa autofagia por coisas periféricas. Nós cremos no mesmo Deus, na mesma palavra, no sacrifício vicário de Jesus. Acreditamos no Espírito Santo, acreditamos na Trindade, acreditamos na pneumatologia, na soteriologia do mesmo jeito. Mas nos perdemos e queremos nos separar. E nos achamos tão fundamentalistas, mas tão fundamentalistas, que se o pastor Joel e eu tivermos uma divergência num aspecto periférico, eu me separo. Quantos aqui são fundamentalistas? Digam amém. Amém. Fundamentalismo prega unidade e não uniformidade. Amém. Na Bíblia nós encontramos unidade, nós não encontramos uniformidade. Os seus discípulos comem sem lavar as mãos, porque aquilo para um judeu ortodoxo, aquilo era uma forma de que Deus estava se agradando deles naquela prática. Mas Jesus vai dizer o seguinte, nos versos 6, 7, 8 e 9 de Mateus 15, para a gente finalizar: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de Deus. Até que ponto a tradição humana vai nos separar? Enquanto a Bíblia nos une, a tradição vai nos separar. O tradicionalismo, ele não pode estar em cima ou acima da palavra.
Certa vez, alguém me perguntou assim, pastor, e eu cria de um jeito uma coisa. E até quando a pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, aonde é que está escrito aqui? E eu me embaralhei todinho. E fui para cá, fui para lá, fui para cá, fui para lá. Até que eu entendi que aquilo era um conceito meu e não um conceito de Deus. Queridos, nós estamos no século XXI. O racionalismo crescente. Cada um tem a sua opinião. Até na hora de interpretar textos bíblicos. A pessoa lê o texto, interpreta o texto e diz, na minha opinião. A minha opinião não vale a interpretação de texto. O que vale é a opinião de Deus. Amém. É o que o escritor disse, o que ele disse, quando disse e porque disse. E eu que tenho que me enquadrar no que ele disse, não a palavra no que eu creio. Não vamos nos separar. Vamos divergir, mas vamos manter unidos. Porque um bom fundamentalismo e fundamentalista prega e defende e vive em união. Que Deus nos abençoe. Convido a igreja a colocar-se em pé para nós orarmos. Após a